Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da apresentação oficial do novo executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, hoje à tarde na sala de imprensa do Bamparabainão, e falou, claro, sobre agora esse projeto aqui no Leão Azul Paraense, sobre a sequência da temporada. Será que ele prometeu acesso? Será que ele prometeu reforços? A gente vai comentar com vocês neste conteúdo. Também quero falar justamente sobre o mercado da bola. Tem gente aí cravando mais uma contratação do Clube do Remo. A gente vai conversar com vocês se procede ou não esta informação e falar também a respeito de uma notificação que o Clube do Remo recebeu da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer sobre os problemas enfrentados no Colosso do Bengola e falar um pouco mais também sobre esse jogo contra o Operário. Já tem horário definido para este confronto diante do Fantasma no próximo domingo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Além do like, a meta de hoje inclusive é 1000 likes mais uma vez. Eu peço que você clique no botão hypar para que o vídeo vá lá para cima, a pontuação aumente. A gente agradece muito vocês também que estão hypando os nossos conteúdos. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Nesta semana, se Deus quiser, nós iremos sortear mais 2 camisas do Leão para vocês, em homenagem à meta batida aí dos 40 mil inscritos aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero comentar com vocês aqui a respeito do jogo contra a equipe do Operário no próximo domingo. A CBF confirmou a alteração no horário do jogo. A partida estava marcada para as 8h30 da noite no Mangueirão e vem para o horário das 19 horas também no Mangueirão do dia 8 de junho, o próximo domingo. Então, tá confirmado aí, tá? Essa partida para as 19 horas, um horário um pouco mais cedo, para que o torcedor possa, claro, apoiar o Leão e depois ir para casa com tranquilidade, para não ficar muito tarde. Realmente ficaria realmente complicado, porque muita gente trabalha na segunda-feira, algumas pessoas precisam voltar para as suas cidades, não é só o povo de Belém que vai para o estádio, então ficaria realmente bem complicado se fosse confirmado naquele horário ali das 19 horas. O Remo, que segue a sua preparação, inclusive treinou agora à tarde lá no Bamparabainão sob o comando do Daniel Paulista, e a gente fica aqui aguardando, né, o boletim médico aí, a recuperação dos jogadores, para que Marcelinho, para que Caio Vinícius, Janderson possam retornar para este jogo contra a equipe do Operário no Mangueirão. A gente vai conversar bastante sobre esse jogo ainda com vocês. Sobre os ingressos, ainda não iniciaram as vendas desses ingressos para o jogo contra o Operário. Até acredito que eu sei o motivo, tá? Porque hoje o Clube do Remo foi notificado pela Secretaria de Esporte e Lazer, ACEL, por conta daqueles problemas que tem acontecido aí nas catracas do Mangueirão. Tanto o Clube do Remo como também a Ingresso SA, a empresa que tira ali, né, os ingressos, que vende os ingressos para o Clube do Remo, os ingressos digitais. Tem aí um problema de ingressos duplicados, que tem causado um certo constrangimento, segundo a CEL, nas catracas do Mangueirão em dias de jogo. Inclusive, a CEL, ela notifica o Clube do Remo, também a empresa Ingresso SA, e eu vou ler para vocês, pessoal, alguns pontos deste documento, dessa notificação emitida aí pela Secretaria de Esporte e Lazer. Item 1. Considerando que o notificado, no caso o Clube do Remo, frequentemente firma com a administração pública termos de permissão do uso do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, com ressarcimento ao erário estadual, para a realização de partidas de futebol profissional nas quais atua como mandante. Ponto 2. Considerando que a confecção e venda dos ingressos de tais jogos é de exclusiva responsabilidade do clube mandante, ora notificado. Ponto 3. Considerando que o notificado tem que por hábito realizar a venda dos ingressos para os referidos eventos de forma virtual através do site ingressosa.com. Ponto 4. Considerando que somente nos jogos em que o permissionário é o notificado, tem sido comum a constatação de venda de ingressos duplicados
circunstância que acarreta, óbvia falha de leitura nas catracas de parte dos tickets comercializados e que acaba por gerar constrangimentos e dissabores aos torcedores, além de enormes filas na entrada do portão A do estádio Mangueirão. Aquilo que a gente vem falando para vocês, de que essas coisas têm acontecido com frequência apenas nos jogos do Clube do Remo. 5. Considerando notícia veiculada pelo Grupo Liberal em seu site no dia 2 de junho, acerca de haver um notificado encaminhado para a polícia as denúncias referentes a tal assunto, que é aquela investigação que a gente já comentou com vocês, né, sobre problemas aí de evasão de renda no Mangueirão. Esta secretaria informa que deverá o notificado, enquanto não concluída a respectiva investigação policial acerca do caso, comercializar os ingressos através de plataforma virtual diversa da investigada, sob pena de indeferimento de futuros pedidos de permissão do uso do estádio Mangueirão para a realização de suas partidas de futebol. Pelo que eu entendi aqui, vocês podem até me corrigir, pelo que eu entendi aqui, a CL está notificando o Clube do Remo para que o Remo venda em uma plataforma diferente os seus ingressos, até que, obviamente, as investigações sejam concluídas. Se o Remo, no caso, desobedecer, o Remo pode até não ter a permissão para jogar no estádio. Olha só. Então, gente, tudo isso que está acontecendo aí é um problema muito sério. É esse problema das catracas, porque a empresa das catracas joga o problema para o Remo, joga o problema para a Ingresso SA e vice-versa, né? Então, alguém precisa ser responsabilizado. No caso, alguém precisa ser responsabilizado para que esses problemas no Mangueirão sejam resolvidos. E aí pode ser CEL, pode ser Remo, pode ser as empresas responsáveis. Tá realmente uma situação bem complicada. Então a gente vai seguir aguardando para saber se o Remo vai vender os ingressos ainda pela Ingresso SA ou se ele vai buscar uma nova plataforma para vendas online. Acredito que logo deve iniciar pelo menos as vendas na loja física do Clube do Remo. Vamos aguardar. Esse documento saiu hoje aí, assinado pelo secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade. Beleza, pessoal? Galera, eu queria também comentar com vocês sobre a apresentação do novo executivo de futebol do Clube do Remo, o Marcos Braz. Foi apresentado hoje à tarde lá na sala de imprensa do Baenão. A sala de imprensa estava cheia, né? Muitos jornalistas e pessoas ligadas ao Marcos Braz também, que estão aí em Belém, né? Também conhecendo a estrutura do Clube do Remo. E o Marcos Braz respondeu algumas perguntas. Muita gente perguntou sobre o mercado da bola, sobre contratações, e ele foi muito enfático em dizer duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que ele está chegando agora, né? Não tem como ele também chegar, já dizer alguma coisa pelo pouco tempo que ele tem aqui em Belém. E o segundo ponto que ele me chamou a atenção é o seguinte: de que essa janela que está aberta no momento é uma janela para corrigir rota, para corrigir o que tem de errado no elenco. O que a torcida do Remo mais vem reclamando ultimamente é justamente da camisa 9, do centroavante. O Matheus Davó foi contratado. O nome dele vai cair no bid essa semana e deve estar à disposição para estrear domingo contra o Operário. Acredito até que deu uma ideia de que o Remo não vai contratar mais ninguém além do Davó nesta janela. Foi o que deu a entender com essa fala do Marcos Braz. Claro que o Remo pode ainda anunciar alguém, mas deu a entender realmente isso quando ele fala nessa questão aí da janela menor agora para depois contratar na janela maior, que vai ser no mês de julho, inclusive a janela internacional. Ninguém perguntou sobre nome para ele nem nada, né? Eu quis fazer uma pergunta mais relacionada à estrutura, porque eu acho que já tinha muitas perguntas sobre contratações, e ele falou a mesma coisa, que ele chegou agora, que ele vai precisar de um tempo para avaliar o clube, para conversar com a diretoria. Ele, claro, é um subordinado da diretoria, como ele mesmo disse, né? E aí sim, futuramente ele vai poder saber um pouco mais sobre esse processo no futebol, que não é só contratação, é logística, é estrutura, é muita coisa que envolve um clube de futebol para, claro, quem sabe futuramente o Remo chegar numa elite aí de campeonato brasileiro. Então, me chamou a atenção isso. No mais, são perguntas ali protocolares, né? Teve gente que até levou pro lado da política, as perguntas pro Marcos Braz, mas foi uma coletiva mais rápida, realmente mais formalidade de apresentação, um trabalho agora que vai começar dele junto ao Leão Azul paraense. Claro que ele também falou uma coisa importante, que ele, óbvio, que vai levar em consideração todo o processo do futebol. O próprio Daniel Paulista, que é o nosso treinador, o departamento de análise de desempenho, de análise de mercado, tudo isso é analisado, obviamente, para que todo mundo converse e lá na frente feche, né, as novas contratações. Por que é importante citar isso? Porque hoje
muita gente cravou nas redes sociais que o Remo estava fechado com o Paulinho Boia, aquele atacante ex-Paysandu, né, que estaria aí negociando com o Leão e que já estaria fechado. Quando eu trouxe a informação do Paulinho Boia aqui da última vez, até o vídeo que o Ronaldo gravou lá, em entrevista com o Papelinho, o Ronaldo falou que as conversas estariam encaminhadas entre o Remo e o Paulinho Boia, né, para que o Paulinho Boia fechasse o contrato com o Leão Azul Paraense. Hoje eu fui me informar e a informação que chegou para mim é que não tem nenhum tipo de negociação entre o Paulinho Boia e o clube do Remo, porque muita gente começou a cravar. Eu fui em busca da informação para saber qual fonte que eu tenho, né? Se realmente procedia ou não essa história do Paulinho Boia no clube do Remo. Inclusive páginas aí falam do futebol paraense, começaram a zoar, dizendo que ia ter chapéu do Remo no Paysandu e tal. Até páginas do Paysandu mesmo postando que o Boia estava fechado com o Remo. Mas, gente, não tem nada entre Remo e Paulinho Boia, pelo menos até agora. Pelo menos até agora a informação que eu recebi, tá? A informação que eu recebi é essa. Acho que não tem nada entre Remo e Paulinho Boia. Eu acho que, pelo menos por enquanto, nessa janela, talvez esse assunto acabe encerrando, né? Mas o Remo, claro, tá de olho no mercado, tem profissionais para isso. Mais cedo eu falei de outros nomes que acabaram surgindo. Quem sabe, oportunidade de mercado a gente possa estar indo contratar. Mas, claro, agora com o Marcos Braz chegando, analisando o mercado, é que a gente vai saber realmente o que o Remo vai querer para esse mercado da bola, para se fortalecer e chegar cada vez mais lá em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante o like de vocês, que vocês hypem, cliquem nesse botão hypar para que o YouTube recomende cada vez mais o nosso trabalho, verifique a tua inscrição, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!